Ele continua no versículo 18, e ele diz assim: fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ele diz assim: fugir. Quando o pecado é na área sexual, a palavra de Paulo é fugir. Fuja do pecado. Ele já disse isso para Timóteo: foge das tentações da tua mocidade. Pecados na área sexual são pecados dos quais nós devemos fugir. E aqui vai um alerta: não brinque com o pecado. Não subestime o pecado. Não menospreze o seu poder destrutivo. Você não se conhece tão bem quanto você pensa. O pecado pode te levar mais longe do que você deseja ir, te prender mais tempo do que você deseja ficar e te cobrar um preço mais alto do que você está disposto a pagar. Então não brinque com o pecado. A expressão que Paulo usa como fugir está em ato contínuo. Ou seja, ele está dizendo: é para fugir hoje, é para fugir amanhã, é para fugir depois de amanhã, é para fugir esta semana, fugir mês que vem, fugir ano que vem. É para passar a vida fugindo do pecado carnal. Nós devemos viver como José viveu: eu perco a capa, mas não perco a minha comunhão. Aleluia. Nós precisamos viver desta forma. Ele diz que todo pecado que o homem comete, ele comete fora do corpo. Mas o pecado daquele que se prostitui é contra o próprio corpo. Deixa eu pontuar isso aqui, a fim de que você entenda. Quem bebe, quem fuma, são todos pecados que fazem mal ao corpo, prejudicam o corpo. Por isso são pecados, porque viciam e porque prejudicam o seu corpo, que é o templo do Espírito. Mas Paulo fala especificamente do pecado sexual. Por que ele fala aqui dos pecados de cunho sexual, que são pecados contra o corpo? Porque todos os outros pecados que eu citei, por exemplo, a bebida, o cigarro, as drogas, eles acabam sendo eliminados pelo corpo. Eliminados pelo metabolismo, pelo processo natural do corpo, acabam sendo eliminados. Mas os pecados de ordem sexual são pecados que deixam marcas, que vão além do físico, vão além do simples contato físico. Quando ele fala no texto sobre uma só carne, ele fala de envolvimento. Porque o pecado na área sexual, ele é mais do que o envolvimento de uma noite. Ele é mais do que o envolvimento de algumas horas. Ele é mais do que o envolvimento de alguns minutos. Veja Davi. Davi é a maior prova do que eu estou dizendo, do que Paulo está ensinando. Pensou que o seu envolvimento com Betsebá seria só por alguns instantes, só por alguns momentos. Depois ela voltaria para sua casa, seu marido voltaria da guerra e a vida continuaria da mesma forma. Mas de repente chegou a notícia no palácio: estou grávida. Daqui a pouco Davi já estava tramando para matar o esposo. Daqui a pouco Davi já estava embriagando o esposo dela. Daqui a pouco Davi já está há 9 meses escondendo o pecado. Depois eu tenho que mandar Natã para apontar o dedo para ele e através de uma parábola dizer: tu és este homem, rei de Israel. E Davi, quando pensa que vai morrer, acontece algo que talvez ele até pensaria na morte, porque a palavra de Natã para ele é: a espada do Senhor jamais se apartará da tua casa. Em outras palavras, Davi se envolveu por alguns instantes, mas a consequência durou a vida inteira. Então não brinque com o pecado, porque uma noite de prazer pode trazer uma vida de desgosto. Alguns instantes de pecado podem custar muito tempo da sua vida e talvez
até a eternidade.